Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje o papo é sobre algo muito fascinante que rola o tempo todo no mundo corporativo. A gente vai desconstruir aquela ideia comum de que treinamento de sala de aula é só uma obrigação chata. Na verdade, é exatamente ali que fica o mapa do tesouro para um salto gigantesco de carreira. A gente vai acompanhar a história de um profissional específico para entender como funcionam aquelas engrenagens super silenciosas do mercado de trabalho. Bora lá ver como isso muda totalmente o jeito que a gente enxerga a sala de aula? Muitos acham que algumas aulas não fazem diferença. É uma frase curta, né? Mas caramba, o peso dela é enorme. Rola um mito muito forte no desenvolvimento profissional de que aquele tempo de aprendizagem é só burocracia, um obstáculo chatinho que a gente tem que passar para pegar o certificado. É super comum entrar numa sala e pensar exatamente isso, que a teoria não vai ter impacto nenhum na vida real, na prática. Só que essa mentalidade acaba escondendo o verdadeiro jogo que está rolando nos bastidores. E para entender isso melhor, vamos focar no caso clássico do aprendiz desatento. Aquele perfil que todo mundo já viu. A linha do tempo dessa história tem uma velocidade simplesmente surreal. Acompanhe aqui a lógica. O processo começa com entrada no programa de treinamento. Aí vem aquele período crítico onde as aulas são totalmente ignoradas porque a teoria parece distante demais. Depois vem a conclusão do curso e, por incrível que pareça, a contratação oficial. Mas o que explode a cabeça de verdade é o desfecho. Uma promoção em exatos 2 meses. Num piscar de olhos, alguém que estava lá bocejando e ignorando tudo, de repente é efetivado e ganha uma baita responsabilidade. Como que uma escalada tão rápida dessa acontece com alguém que não estava nem aí? O paradoxo dessa promoção fica ainda mais doido quando a gente olha para os assuntos que foram simplesmente ignorados nas aulas. Matérias como planejamento da produção, organização industrial, gestão de estoques e sistemas produtivos. Tudo parecia muito chato, inútil, o famoso nunca vou usar isso. E o comportamento na sala era exatamente esse reflexo. Ficar mexendo no celular sem parar durante a explicação, dar aquelas saidinhas toda hora sem necessidade. Afinal, a tela do celular sempre parece muito mais urgente e interessante do que um conceito super denso sobre sistemas produtivos. Isso mostra uma diferença absurda entre duas formas de ver o mundo. De um lado, a visão puramente transacional de quem está lá sentado. A ideia é de que é só bater o ponto, entregar a presença, pegar o diploma e ir embora. Do outro lado, o olhar da empresa. E é aqui que muita gente escorrega. O que passa batido para a maior parte das pessoas é que as corporações estão de olho em muito mais do que a nota que está lá na prova. Elas estão mapeando o tempo todo o comportamento, o nível de interesse, o comprometimento, a postura profissional. O radar corporativo nunca desliga. Ele está sempre avaliando atitudes que vão muito além de qualquer métrica formal. E aí que a gente chega no momento de reviravolta dessa história, a surpresa enorme da promoção. O cargo que caiu de paraquedas no colo desse profissional foi o de responsável pela elaboração e acompanhamento do Plano Mestre de Produção. Gente, essa é uma função corporativa simplesmente vital. É o coração operacional de qualquer indústria. É a área que tem a responsabilidade gigantesca de evitar o desperdício, de gerenciar estoques com uma precisão cirúrgica e de garantir que todos os prazos super rigorosos sejam cumpridos. Sério, nenhuma empresa no mundo consegue sobreviver entregando uma bucha dessas na mão de alguém desorganizado, sem foco ou que não consegue nem ouvir uma orientação básica. É exatamente nesse ponto que a coisa muda de figura e rola aquele choque violento de realidade. Imagina o peso. Do dia para a noite, uma lista brutal de novas exigências diárias cai nos ombros dessa pessoa. Planejar, organizar, controlar processos, analisar demandas, evitar desperdícios e tomar decisões super complexas. É uma pressão gigantesca. E a ironia da coisa toda é sensacional porque exigir a execução de tudo isso todo santo dia revela o seguinte: esses eram exatamente os temas daquelas aulas chatas que foram deixadas de lado lá atrás. O mercado de trabalho não vai ficar de braços cruzados esperando a gente ir lá ler o manual enquanto a fábrica pega fogo. Ele exige que as coisas sejam feitas para ontem. O que nos leva a uma das constatações mais pesadas dessa trajetória inteira. O conteúdo estava lá. As oportunidades de aprender também estavam. É inegável. O programa de treinamento não falhou, não faltou ferramenta, todo o conhecimento necessário para dominar aquele plano mestre de produção foi entregue, explicadinho, de forma super clara e estruturada. Mas, no calor do momento, com as distrações, isso simplesmente foi jogado por escanteio. Fazer uma comparação aqui expõe bem o tamanho do problema. Enquanto na sala de aula rolava aquele comportamento bem distraído, tipo ficar descendo o feed da rede social o tempo todo, saindo da sala à toa, tratando a aula como um castigo, a realidade do trabalho exigia exatamente o oposto disso.
Botar a mão na massa naquela função pedia uma atenção absurda, uma capacidade ágil de ouvir o que estava sendo pedido e uma responsabilidade muito profunda. E a ficha que cai é a seguinte: enquanto alguns jogavam o tempo no lixo, essas mesmas habilidades essenciais já estavam sendo moldadas e testadas por outros colegas ali mesmo, na mesma sala, na mesma cadeira. Saindo um pouco desse caso específico, fica a grande dúvida. O que as empresas realmente estão observando em nós? Basicamente, existem 4 habilidades centrais que as empresas procuram desesperadamente hoje em dia. É o tal do saber pensar, analisar, planejar e agir. Toda a organização depende dessas 4 ações fundamentais para continuar respirando no mercado e ser competitiva. E o segredo que muita gente não capta de jeito nenhum é que o treino para essas 4 coisas começa lá atrás, justamente dentro da sala de aula. O treinamento nunca é só para preencher carga horária do RH. Na real, ele funciona ativamente como um baita laboratório de testes comportamentais. E aqui a gente tem uma quebra de paradigma daquelas de explodir a cabeça. A promoção não acontece pelo tempo na empresa. Ela acontece pela postura construída antes dela. Tempo de casa, teu crachá mais antigo da equipe, isso aí já não é o fator principal de sucesso há muito tempo. O que realmente define quem sobe de nível é a base, o comportamento fundacional, a curiosidade e o respeito pelo processo de aprendizagem que a gente constrói muito antes da oportunidade de fato aparecer. É essa postura que funciona como um imã de promoções, e não as horas acumuladas no relógio de ponto. E isso nos traz para o grande ensinamento dessa nossa análise, que é a verdadeira preparação para o futuro. A gente encerra hoje com uma provocação daquelas para deixar todo mundo pensando, uma pergunta que precisa ecoar na cabeça de qualquer um que esteja num processo de aprendizagem agora. O profissional está apenas frequentando o programa de forma passiva ou está realmente se preparando para as oportunidades que podem mudar a própria trajetória? No fim do dia, a escolha é diária. A gente pode só estar presente de corpo ou estar ali com uma intenção verdadeira de absorver tudo. O conteúdo vai estar sempre lá, de bandeja, mas o que vai definir o futuro é única e exclusivamente o que a gente decide fazer com esse conteúdo, principalmente naqueles momentos em que parece que ninguém está olhando.